Voltando às nossas aulas, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Chegou o mês de julho. O mês de julho na nossa cidade não é o mês de julho, é o mês de Santana. Eu vou começar essa aula aqui com a nossa padroeira, né? A padroeira de todos os caipoenses, para que ela aumente a nossa fé, que nossas rezas também aumentem, para que essa pandemia passe e a gente possa voltar o mais rápido possível. Então todos nós rezando com fé em Santana, para que a gente possa logo, o mais rápido possível, a gente estar nas nossas salas e abraçando os nossos amigos, vocês alunos, nossos colegas professores, né, todo mundo. Então Deus queira que Santana, fazendo intercessão com Jesus, ela consiga abrandar essa pandemia. Então, gente, antes de começar tudo, eu queria que vocês se inscrevessem aí no meu canal, certo? Se inscrevam no canal, ativa aí o sininho para quando chegar qualquer coisa novo ser acionado aí para vocês, e deixa aí seu like se gostou, se não gostou dessa aula de hoje que eu vou começar. A gente vai começar uma aula aí não mais de álgebra, né, e nem de expressões algébricas. A gente vai dar uma entradazinha agora na parte de geometria, certo? Então, para a gente trabalhar a geometria, a gente vai precisar desse material aqui, ó. Esquadro, outro esquadro e o transferidor, certo? Ainda tem um compassozinho que vocês devem saber o que é o compasso. Mas esse aqui é o primordial que a gente precisa agora, certo? Esses três materiais, esses três instrumentos, certo? Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula de geometria falando sobre ângulos. Então, o que é ângulo? Então eu defini aqui no nosso livro, pessoal, é a página 64 e 65, viu? No nosso livro, se quiser dar uma olhadazinha lá para conferir. A definição de ângulos, eu defino ângulos assim: duas semirretas que partem do mesmo ponto de origem. Então, esse ponto aqui, ó, é o que eu chamo de ponto de origem. Então, essas duas semirretas é que vai formar o ângulo, né? Então, eu formei o ângulo nessa parte interna aqui, ó. E essa parte aqui é a parte externa do ângulo, certo? Então, quem são esses elementos do ângulo? A semirreta OA e a semirreta OB nós chamamos de lado. Semirreta OA e semirreta OB chamamos de lado. E o ponto de origem, de onde partem as semirretas, nós chamamos de vértice, certo? Vértice, tem esse acento aqui no E, para a gente não chamar vértice, é vértice. E a leitura, como é que a gente faz a leitura do ângulo? Pessoal, lembrando, os ângulos, eles são medidos no sentido anti-horário. Se nosso relógio anda assim, então eles são medidos no sentido anti-horário. Então, por isso que eu digo, a leitura desse ângulo é B, o ângulo, o vértice fica no meio com esse chapéuzinho para dizer que é ângulo, certo? B, o ângulo A. Se eu quisesse ter medido esse outro, seria A, o ângulo B. Certo? Esse ângulo aqui externo. Então, seria o nosso ângulo. Então, pessoal, tem alguns ângulos que eles são conhecidos, certo? Vamos supor aqui, o ângulo reto. Como é o ângulo reto? Eu vou pegar esses dois. Vou pegar aqui nossos compassos, nossos esquadros, e fazer o ângulo reto. Então esse aqui é o que nós chamamos de ângulo reto. É um ângulo. O que é ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus. E esse quadradinho aqui está dizendo que ele mede 90 graus. Então, o ângulo AOB é igual a 90 graus. Então, todo ângulo reto
nós chamamos ângulo de 90 graus. Tem um ângulo de meia volta. Meia volta ou raso. Nós podemos dizer que é um ângulo de meia volta ou um ângulo raso. Que esse ângulo de meia volta é uma reta, são duas retas opostas. Então, aqui, ó. E o ângulo aqui no meio, ó. O vértice, o ângulo A, B. Então esse ângulo aqui, ó, são duas semi-retas opostas. Então nós vamos dizer que é um ângulo de meia volta, que é o ângulo que mede 180 graus, certo? Um ângulo de 180 graus. Aí tem um ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta também. E esse ângulo de uma volta, ele tem o vértice, aqui que tem essa volta que ele deu, e aqui as semi-retas estão uma sobre a outra, certo? Então esse ângulo é chamado ângulo de uma volta e ele mede 360 graus. E tem um ângulo nulo, certo? Que é muito parecido com o ângulo de uma volta, certo? Só que o ângulo nulo não tem essa passagemzinha aqui. É o ângulo que mede 0 graus. Mede 0 graus. Então se a gente for olhar esses ângulos, eu podia olhar com esses dois lápis, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo reto, certo? Tem um quadradinho aqui que ele mede 90 graus. O ângulo raso são duas semi-retas opostas, certo? Que aqui tem um ângulo que é um ângulo de meia volta. O ângulo raso, que ele mede 180 graus. Aí temos um ângulo de uma volta, que é esse ângulo que faz isso, ó. Vai, faz isso aqui, ó. E vai aqui, ó. É o ângulo de uma volta. Esse ângulo que sai daqui e chega até aqui. E o ângulo nulo não. O ângulo nulo é o ângulo que não tem abertura nenhuma. Eu acho que o melhor exemplo para a gente observar ângulo seria o relógio. Relógio de ponteiros, certo? Relógio de ponteiros. E outra coisa, pessoal. O instrumento escolar que é usado para medir ângulo, nós chamamos de transferidor, certo? Esse é o único instrumento escolar que a gente usa para medir ângulos. Ele é chamado de transferidor. É tanto que ele, a sua medição é nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Nós temos aqui o centro. Todo transferidor tem um centrozinho aqui. Esse aqui é 90 graus, certo? Ó. 90 graus. Aí ele é medido nesse sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Aqui é o zero e vai subindo, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Mas eu vou mostrar para vocês, no livro também tem mostrando, como é que a gente usa para medir ângulo, viu? A unidade de medir ângulo, pessoal, nesse momento, a gente vai usar a unidade de medida é grau, certo? A unidade de medida é o grau, certo? Que é representado por uma bolinha. Eu digo assim, ó, 35 graus, 1 grau, 60 graus. Então essa bolinha aqui é o que representa o grau. E o instrumento utilizado é exatamente o transferidor. Então, gente, eu vou ensinar vocês bem direitinho como é que a gente mede um ângulo. Vou fazer um ângulo aqui qualquer, certo? Vou construir aqui um ângulo qualquer. Construir esse ângulo aqui. Quantos graus mede esse ângulo? Então, usando o transferidor, como eu disse a vocês, ó, pega essa medidazinha aqui, ó, o centro, tá aí, ó,
coloca esse tracinho que tem aqui, ó, em cima do vértice aqui, ó. E esse lado aqui do ângulo, não essa barra de baixo, é a de cima, ó, fica paralelozinho a um dos lados. E medindo do sentido anti-horário, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então esse ângulo aqui, ó, a gente pode dizer que ele tem o que? 60 graus. Só conferindo, ó. Pega esse sentidozinho aqui, ó, coloca aqui no vértice. Isso aqui fica paralelo, tem um zero aqui, ó. O zero tem que passar por cima, tem um zerozinho aqui, ó. Tem que passar por cima dessa reta. E aqui a gente vai olhar onde ele passou lá no outro lado, ó. Passou no 60, ó. Então se passou lá no 60, ele é 60 graus, viu? Essa é a medida de como você medir. Agora, construir. Então, gente, como eu vou construir um ângulo? Então, construir um ângulo, sua medida seja 85 graus. Eu vou dizer que esse ângulo é um ângulo POQ. Isto é, os lados OP e OK. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço uma reta qualquer, certo? Eu faço aqui uma reta qualquer. Eu vou colocar aqui o vértice. O vértice é quem? Ó. Coloca a letra P. P. E agora eu vou construir a outra. Construir a outra eu vou precisar do transferidor. Aquele mesmo métodozinho, ó. Vou colocar aqui o transferidor, ó. Vou colocar aqui o transferidor da mesma forma, onde tem um traçozinho aqui e o zero passando por cima. E vou contar, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 é aqui. Marca um ponto, ó. Quando eu marcar esse ponto, eu venho com o transferidor, ó, e faço uma reta, ó, que é exatamente o outro lado, outra semi-reta. Certo? Então eu coloco aqui a letra Q. Então isso aqui é o ângulo de 85 graus. O ângulo POQ tem 85 graus. Então essa é a maneira de como construir o ângulo, certo, pessoal? Outra coisa importante, pessoal, que a gente deve ver é que o graus, ele tem seus submúltiplos. Ele pode ser fracionado. Por exemplo, um grau, ele tem 60 minutos. Você pode dizer 1 grau igual a 60 minutos. Esse tracinho aqui significa a palavra minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Também pode ser 1 minuto igual a 60 segundos. Ó, esses dois tracinhos, esses dois apóstolos aqui, significa segundos. E 1 grau tem 3.600 segundos. Isto é, 1 grau tem 3.600 segundos. Certo? Então, eu posso dizer que um ângulo tem 30 graus, 40 minutos, 15 segundos. É como se fosse hora, pessoal. Certo? É muito parecido com horas. Quando eu quero dizer que é minuto, como é que eu faço a leitura desse ângulo? 30 graus, 40 minutos e 15 segundos. Mas nosso instrumento escolar não tem como medir isso. Nosso instrumento escolar só mede ângulos inteiros, 42, 47, 50, 70, 78. Ele não mede as frações do ângulo, de minutos e segundos. Mas existem instrumentos que medem isso, que é o teodolito, certo? Um nivelador. Todos eles medem esses ângulos em segundos. Mas nós devemos entender que o ângulo, ele é lido por graus, minutos e segundos. Lá na frente, quando a gente for estudar operações com ângulos, a gente vai ver isso, certo? Mas outra coisa, pessoal, os nossos ângulos, eles se dividem em ângulo agudo, ângulo obtuso e o ângulo reto, que a gente até falou, certo? Nós dividimos esses três ângulos. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, ele é um ângulo que é menor do que 90 graus, certo? Então, um ângulo menor do que 90 graus. Então, todo ângulo que ele tiver menos de 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. O ângulo obtuso
ele é um ângulo, maior do que 90, ele é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, certo? Então, esse ângulo aqui é um ângulo, supor, de 140, é um ângulo obtuso. Um ângulo de 160, um ângulo obtuso. Um ângulo de 170 é obtuso. Um ângulo de 100 é obtuso. Um ângulo de 91 é obtuso. Se ele for maior do que 90 e menor do que 180, então nós dizemos que ele é um ângulo obtuso. Agora, se ele for menor do que 90, 89, 50, 60, 30, ele é chamado de ângulo agudo. E o ângulo reto a gente até viu, né? O ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente, ele é igual a um ângulo de 90 graus. Então nós temos esses três tipos de ângulo. Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Um ângulo reto, que ele mede 90 graus. E um ângulo obtuso, que ele mede maior do que 90 graus. E nós dizemos ainda que os ângulos eles podem ser incongruentes. Quando eu digo a medida de um ângulo é 40 graus e digo que outro ângulo mede, eu digo se o ângulo, vamos supor, o ângulo AOB mede 40 graus e o ângulo POQ mede 40 graus. Então eu digo que a medida de AOB é congruente com POQ. Dois ângulos são chamados de congruentes. Essa palavra nova aí para vocês. Ela substitui a palavra igual. Eu não quero, na geometria a gente não usa a palavra igual, usa a palavra congruente. Então quando dois ângulos possuem a mesma medida, eu digo que eles são ângulos congruentes, certo? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Então, pessoal, tem algum livro que traz congruente como sendo assim, tem outro livro congruente, ele traz com esses dois traços de igualdade e um tio aqui em cima, certo? É o sinal de igual com esse tio em cima. Então, outro livro traz com esses três tracinhos aí. Se você usar, está correto. Agora, pessoal, como eu disse a vocês, o nosso melhor instrumento, a nossa melhor coisa de trabalhar ângulos é exatamente o relógio. O relógio é o nosso melhor para você trabalhar ângulos. Vou pegar aqui as medidas do relógio. Aqui é 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui é os ponteiros do relógio. Certo? Então eu vou botar aqui um relógio que esteja marcando 3 horas. Esse relógio está marcando 3 horas. Então ele está exatamente em um ângulo que? Um ângulo reto. Eu vou botar um relógio aqui marcando 6 horas. Então ele está formando um ângulo que? Raso. Então se eu colocar aqui um relógio marcando aqui 12 horas, se eu botar aqui um relógio marcando 12 horas, as duas retas estão uma sobre a outra. Você pode entender que era um ângulo de uma volta, ou pode dizer que era um ângulo nulo. Mas se eu disser que é 24 horas, então ele fez um ângulo de 360 graus, é o ângulo de uma volta. Agora se eu disser que é 0 horas, então ele fez um ângulo de 0 graus. E outra coisa, pessoal, nas medidas, cada distânciazinha dessa de um para outro é 30 graus. Certo? 30 graus. Se eu digo que é
Se eu digo, o relógio está marcando 7 horas, quantos graus são? Então você vai pegar 7 vezes 30. Então o ângulo, falando um ângulo, dá 210 graus. Se eu disser que é 5 horas, qual é o ângulo formado pelos dois ponteiros? Que é mais ou menos isso aqui, ó, 5 horas. Certo? Então quem é esse ângulo? Como aqui tem 5 partes, só pegar 5 vezes 30. Porque cada parte, de uma distância para o outro, é de 30 graus, certo? 30 graus. Então no relógio, a distância de 1 para 2 horas é 30, de 2 para 3 horas é 30, de 2 horas para 4, de 3 horas para 4 horas é 30. Então, 10 horas. Se eu perguntar aqui, quando é 10 horas, vou botar o relógio agora aqui, 10 horas. Ó, 10 horas. Se eu perguntar esse ângulo, você vai pegar 10 vezes 30, que é igual a 300 graus. Agora, se eu perguntar esse ângulo, então você vai voltar 2 vezes 30, que dá igual a 60. Lembrando que é a soma dos dois, ó. Se aqui é 300, obrigatoriamente aqui tem que ter 60, porque a soma dos dois tem que dar igual a 360 graus, que é uma volta, certo? Então, pessoal, com essa aula aí de hoje, a gente pode fazer a atividade da página 67, certo? Página 67. As questões 1 ao 7. Certo? Questões de 1 ao 7. Então, pessoal, tá aí, né? Não esqueça aí de você se inscrever no canal, fazer aquele likezinho aí para ver se gostou, se não gostou da aula, e ativar o sininho, né? Porque toda vez que tem uma atividade nova, o sininho indica a você que chegou essa atividade, certo? Então, pessoal, até a próxima aula aí, que vai ser a correção exatamente dessa atividade. Valeu e obrigado.